Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Bruna. Atualmente tenho 30 anos e o relato que quero compartilhar com vocês foi algo que aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Na época, o meu pai havia sido contratado para trabalhar como gerente em uma fazenda de milho. A proposta era irrecusável e dentro de alguns dias nos mudamos para o estado do Paraná. Não íamos ficar na capital. E logo, fomos para uma pequena cidade do interior. Chegando lá, foi todo um processo de adaptação. Tive que mudar de escola, fazer novas amizades e além da nova casa. A casa foi cedida pelo dono do milharal. Era uma casa de madeira de 3 cômodos. Nossas janelas eram de venezianas e com telas para evitar mosquitos e outros insetos. Mas não era tão confortável. Mal tínhamos um ventilador e no quarto só tinha uma única veneziana. Os meus pais dormiam numa cama de casal e quanto a mim, dormia numa cama de solteiro, tudo dentro do mesmo quarto. Tirando o calor ao dormir, o restante estava indo bem. Ali era muito quieto e quando eu saía da escola, sobravam poucas opções de lazer para mim. Então, eu emprestava vários livros da biblioteca da escola. E ler, naquele momento, era a minha maior diversão. Muitas noites, devido ao calor, eu ficava acordada em frente às venezianas, para sentir qualquer resquício de vento, e sempre acompanhada de um bom livro. Nós já estávamos morando ali cerca de 6 meses, e, após esse tempo, parecia que todos nós estávamos nos encaixando naquele local. Certa noite, eu estava lendo como de costume, com um pequeno abajur aceso ao lado da cama, e sentada de frente para a veneziana, aproveitando uma leve brisa. Já passava da meia-noite, e naquela noite em questão, eu estava com insônia. Os meus pais dormiam tranquilamente, e quanto a mim, permanecia lendo calmamente. Enquanto eu lia, não vi o tempo passar, até que notei como se algo estivesse em minha frente, uma sombra. Quando levantei a cabeça para ver o que era, me deparei com algo horrível. Aquilo era alto, tanto que alcançou a veneziana, que era bem distante do chão. Estava de pé, olhos amarelos e o corpo coberto de pelos, também em tom amarelado. Tanto sua orelha quanto seus dentes eram bem grandes, e os dentes estavam expostos. Aquela criatura babava e grunhia baixinho, olhando certo na direção onde eu estava. O bicho ficou me encarando, e como eu disse, grunhia baixinho. Gente, a minha única reação foi muito parecida com o piripaque do Chaves. Eu fiquei imóvel, sem conseguir esboçar a mínima reação. Não sei por quanto tempo aquela criatura horrível ficou me encarando, mas antes de ir embora, rosnou mais uma vez e saiu correndo pelos campos de milho. A nossa casinha ficava em frente a uma parte daquele enorme milharal, e após aquela criatura ir embora, a única reação que esbocei após aquela cena horrível foi a de chorar e me urinar de tanto medo. Os meus pais acordaram assustados, tentando entender do porquê eu estar naquele estado lastimável.
Eu chorei como um bebê e não consegui falar nada para os meus pais. E depois, eles interpretaram que eu tive um pesadelo e por isso agi daquela forma. Eu não tive coragem de contar a ninguém o que tinha visto, com medo de ninguém acreditar em mim. 3 anos se passaram e eu já estava com 18 anos. Eu ainda morava naquela pacata cidade, mas nunca mais tinha visto a tal criatura, que havia aparecido de repente na minha janela. Eu lembro que era um dia que estava bem friozinho, e já passava das 17 horas. Eu estava andando pela praça da cidade, e num certo ponto, tinham alguns idosos conversando e jogando dama. Eu me aproximei sem qualquer intenção, somente por curiosidade, para ver eles jogando dama. E aqueles idosos gentilmente me chamaram para sentar próximo a eles. Enquanto conversavam, começaram a falar de uma criatura que andava pelos milharais e campos à noite, e que algumas vezes, e até com certa frequência, atacava criações, e era visto por alguns moradores. Eu fiquei atônita. A descrição da criatura que os senhores contavam batia exatamente com a que eu tinha visto 3 anos atrás. Após ouvir aquilo, eu resolvi me meter na conversa e perguntei se eles sabiam o que poderia ser tal coisa. Um daqueles senhores me contou que a tal criatura se tratava de um lobisomem e que já residia naquela região há décadas. A mesma criatura já havia sido vista por gerações da mesma família, e sempre com a mesma descrição. Ouvir aquilo me fez perceber que eu não era louca, e que de fato a tal criatura que eu vi foi real. Bem, gente, esse foi o meu relato. Obrigado pela oportunidade e fiquem bem. Oi, pessoal. Vou me identificar como Santos e sou policial militar. O meu relato é breve, então mesmo indo direto ao ponto, espero que não fiquem decepcionados. Eu sou PM em uma cidade do interior do Recife. Eu já tenho carreira policial há mais de 10 anos e já atendi todo tipo de ocorrência que dá para imaginar, ou ao menos era isso que eu pensava. Lembro que um pouco mais afastado da cidade era uma pequena sede da Companhia de Energia Elétrica, uma subestação para ser mais específico. Certa noite, o segurança noturno que trabalhava lá ligou pedindo suporte. Supostamente, alguém de porte grande havia invadido a subestação e parecia estar armado. O guarda estava trancado dentro da guarita e o mesmo só tinha um cacetete como arma. Então, não queria se arriscar a entrar numa luta corporal, caso fosse necessário. Eu e mais 2 colegas, que vamos chamar de Silveira e Ribeiro, fomos juntos na viatura, atender esse chamado. Logo que chegamos na subestação, fomos direto até a guarita. Quando o segurança nos viu, logo abriu a porta. Ouvimos atentamente suas palavras. O segurança nos disse que não era a primeira vez que esse tipo de coisa acontecia. Mas quem entrava na subestação estava ficando mais violento e estava começando a causar prejuízos, até mesmo danificando algumas coisas. E a companhia elétrica não ia gostar, e ele corria risco de perder o emprego. Eu imaginei que poderia ser algum vândalo, e perguntamos onde ele tinha visto o suspeito, e pedimos para ele nos acompanhar. O suspeito parecia ter ido até o fim da subestação, e não parecia ter saído de lá. Nós fomos na frente, e o segurança foi nos guiando. À medida que fomos nos aproximando de onde o suspeito estava, mesmo estando meio escuro, a uma certa distância, vimos uma silhueta agachada, de costas. Começamos a falar
que o suspeito devia se levantar com as mãos para cima, usando o procedimento padrão de qualquer abordagem. Mas o sujeito nem se movia. Então continuamos nos aproximando com cautela. O Ribeiro disse que tinha algo errado, e parecia que o homem estava nu, mas era muito peludo. E o Silveira ficou com a lanterna, a cerca de 10 metros de distância do suspeito. O mesmo, quando se virou, não era um homem, era outra coisa. Uma criatura com a face achatada, mas que lembrava feições humanas, muito vagamente. Aquilo exalava um odor ruim do corpo, como se tivesse rolado em cima da carne podre. E mesmo com muitos pelos, parecia ter uma doença de pele, uma espécie de sarna. Ele tinha olhos vermelhos e um corpo deformado, como se a parte superior fosse maior que a inferior. Um bicho muito feio. O curso da polícia, com certeza, não me preparou para esse tipo de coisa. Eu garanto para vocês. De frente com todos nós, aquela criatura rosnou e ficou de pé. De fato, tinha um porte alto, quase 2 metros de altura. Mas de maneira rápida, não veio para cima de nós. Pelo contrário, correu e pulou a cerca da subestação e fugiu para dentro do mato. Nenhum de nós se atreveu a fazer essa perseguição. Na verdade, nem podíamos relatar isso ao delegado. Afinal de contas, quem ia acreditar na gente, né? Era mais provável sermos afastados e mandados para uma avaliação psicológica. Honestamente, não podíamos fazer nada. Então, só aconselhamos ao segurança a permanecer dentro da guarita. E caso acontecesse alguma outra coisa, ele podia ligar para a delegacia, pedindo ajuda. Ainda ficamos lá por cerca de meia hora, mas depois disso, fomos embora. Na viatura, de volta para fazer a nossa ronda, eu e os outros ficamos conversando sobre o que tínhamos visto. O Silveira afirmava que tínhamos visto um lobisomem pela primeira vez, e ouvir relatos e presenciar são coisas bem diferentes. Mas concordamos em fazer o assunto morrer por ali e não falar nisso nunca mais. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu agradeço a todos por me ouvirem e até mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!